Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta no nosso Coffee and Talks. E essa semana a gente tem uma convidada muito esperada por mim. Queria dizer que a gente já tentou gravar algumas vezes, estava dando tudo errado, mas hoje deu tudo certo e ela tá aqui comigo, Verena Ruth. Finalmente! Finalmente conseguimos, gente, vários contratempos para gravar este podcast, mas hoje estamos aqui. Obrigada pelo convite. Gratidão a todos. Gratidão. Gente, hoje a gente tem um tema muito legal e é uma coisa que, sinceramente, eu e a Verena, a gente adora conversar. A gente gosta de conversar sobre tudo e qualquer coisa, né? E esse tema é um tema que sempre volta e a gente sempre quis gravar um conteúdo sobre isso e esse é o nosso momento. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento, mas principalmente, essa é a pauta que a gente sempre volta, como iniciar esse relacionamento dentro da igreja. Porque a gente percebe que muitas vezes a pessoa ela fica um pouco confusa, ela quer trazer os seus conhecimentos para dentro da igreja, e aí a gente percebe que a pessoa não tá muito alinhada. E aí, Vêca? Mas antes de qualquer coisa, né, gente? Te apresenta aqui pra gente, pra quem não te conhece, fala um pouquinho de ti e por que tu gosta tanto desse assunto também. Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Verena Ruth, eu sou diretora da Link School, sou uma das líderes aqui da Link Church também, lidero os ministérios junto com meu marido, com o Lucas. O Lucas já esteve aqui também no Coffee and Sim. Talks. Foi muito legal a conversa que ele e a Lorena tiveram sobre chamado, sobre propósito. E hoje eu tô aqui, tô muito feliz, muito animada, de verdade. A gente tentou muito marcar, a gente tentou muito que isso funcionasse. E a gente adora esse assunto, como a Lorena falou, relacionamento. Então, se você tá começando a assistir, fica por aí que eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa. Nós esperamos. Que a gente também espera não ser É cancelada aqui nesse verdade. podcast, mas vai dar tudo certo. Aqui vai ser na lata, É, entendeu? Vai ser assim, ó, pra quem aguenta o baque, tá? é, Não quero choro. é. Vamos lá, mana. Vamos começando falando dessa pauta, que é uma pauta, assim, sempre caótica, realmente, que a gente vê que muitas vezes as pessoas cometem muitos erros, que é iniciando esse relacionamento. Vamos lá. Primeiro baque aí pra você. Para de mandar foguinho no Instagram. Tá bom, gente? Primeira coisa, larga isso pra começar. Não, gente, quando me fala esse negócio do foguinho no Instagram, eu fico assim, não é possível, gente, não é E manda um possível. foguinho mesmo, gente. Cadê a geração Z que tá aqui me olhando, aqui atrás das câmeras? Eles estão rindo. Eu tenho geração Z atrás das câmeras tá rindo, gente. Mandam um Tem foguinho. foguinho Sabe o que eles real. fazem? O quê? Botam no Close Friends. Botar no Close Friends é flerte? Pode ser. Gente, eu amo que a geração Z tá fazendo assim aqui atrás. Nossa, a gente tá muito velha. Eu não conheço essas metodologias. Mas fazem. Fazem, mana. E Meu aí, Deus. que Tá, tu vamos acha lá, sobre gente. isso? Não, vamos falar sério agora. É, eu acho assim que a gente, como cristão, e quando a gente está falando aqui de pessoas que decidiram seguir a Cristo verdadeiramente e ter relacionamentos pautados na palavra de Deus, começa que você tem que começar entendendo que o relacionamento, ele de fato, ele é um compromisso, ele é algo sério. Então, um cristão, por exemplo, sendo geração Z ou não, né? Quando ele tem esse tipo de conduta do foguinho no Instagram, coloca no Close Friends, a imagem que me passa é que ele não tem muita clareza daquilo que ele quer. Ele não tem clareza do que ele quer para a vida dele. Ele não tem clareza do tipo de relacionamento que ele quer, de quem ele quer. Porque isso são condutas imaturas, realmente. São condutas de meninos e de meninas. Mas o cristianismo, ele nos chama, e Cristo nos chama para viver uma maturidade. Então, se você realmente não tem maturidade para assumir um relacionamento, para de fato começar um relacionamento sério com alguém, focado num dia, num casamento, não tem por que você nem começar a se relacionar com ninguém, nem botar ninguém no teu close friends e mandar foguinho. Essa não seria a conduta correta de qualquer forma, tá? Então, você quer começar a se relacionar com alguém, primeiro ponto, você precisa trazer verdade, trazer clareza. Às vezes a gente conversa, né, eu e o Lucas,
e com muitas pessoas solteiras, né, aqui da Link, e sempre perguntam assim, né: "Mas como é que eu faço?" É isso que tu falaste. "Mas como é que eu chego na pessoa? Como é que eu faço?" E aí entra justamente isso que a Lorena falou ainda agora. A gente precisa deixar para trás aquilo que a gente já aprendeu. Esse tipo de conduta são condutas imaturas. São condutas que não transmitem. Se você quer uma mulher de Deus, presta atenção, homem, menino que tá virando homem. Se você quer uma mulher de Deus, você precisa se comportar como um homem de Deus. Uma mulher de Deus real, ela não quer um menino. Se você tiver atitudes de menino, você só vai se relacionar com meninas. Mas se você, de fato, quer uma mulher séria, uma mulher íntegra, uma mulher para construir família, você precisa se comportar como um homem. E um homem, ele tem clareza daquilo que ele quer. Ele não tá aí em dúvida, fazendo gracinha de kikiki, vendo onde cola. Um homem, ele olha e ele fala assim: eu quero aquela mulher ali pra mim. Senhor, tu aprovas? Senhor, ela é de Deus? Ela é. Você vai chegar com essa pessoa e vai falar: olha, fulana, é o seguinte, eu quero te conhecer melhor. Eu estou orando por você. Ou faz que nem o Lucas e chega e fala: Deus falou que eu vou casar com você. Não, a gente não indica. Gente, a história do meu relacionamento, a gente não pode trabalhar com exceção, tá? Não criem as fics na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Porque, olha, aí a pessoa... Eu amo essa história, gente. As pessoas olham pra nossa história e acham que vai acontecer assim com todo mundo. Gente, por favor, isso é exceção. Glória a Deus que deu certo, podia ter dado muito errado. Porque o Lucas, literalmente, pra quem não sabe, tinha um mês que a gente se conhecia. Que a gente se conhecia. Um mês. Numa base missionária. E ele diz que Deus falou com ele. Quando ele me viu, Deus falou que ele ia casar comigo. Ele passou um tempo em oração, um mês. E aí, de repente, ele vem, chega pra mim e fala: olha, Verena, eu tenho algo pra te falar. Diga, meu querido. Deus falou que eu vou casar contigo. E aí eu fiquei, o quê? Tela azul. Tela azul. Aí eu falei, eu acho que você tá confundindo as coisas. E aí, o que eu fiz com uma boa mulher de Deus, que eu não sou menina, eu vou cair nesse papinho? Eu não vou cair nesse papinho, que eu pensei que era papinho, né, gente? Conta pra ela, casada com ele. Casada, é. Não caí, não, tô brincando. Eu pensei que era papinho, gente. Eu vinha de muitos relacionamentos feridos. Eu vinha de muitos relacionamentos ruins. Fora da igreja e depois dentro da igreja. E quando o Lucas chegou e falou isso pra mim, eu falei, cara, esse cara acha que ele vai jogar esse papo pra mim, eu vou cair. Meu Deus, ele tá com uma paixonite, ele tá só me achando bonita e ele tá com papo de casamento. Esses crentes não têm limites. E aí eu fui e falei, Lucas, eu acho que você tá confundindo a voz de Deus. Lucas, existe duas vozes. A voz da alma e a voz de Deus. E eu acho que você se apaixonou. E você tá confundindo a voz de Deus, porque você tá apaixonado. E aí o Lucas ficou arrasado. Ele conta que ele ficou arrasado. Bom, e aí depois é muita história, muita história. E hoje eu tô casada, a gente tem um filho. Ele não tava confundindo. Ele não tava confundindo, era a voz de Deus. Depois eu também ouvi a voz de Deus. Mas assim, verdadeiramente, a gente não indica. Foi muito imaturo mesmo. Foi genuíno, mas foi imaturo. A maneira como o Lucas chegou. E como ele comunicou, E né? como ele... Mas tem uma coisa boa que a gente pode tirar disso, é que ele foi direto também. Ele não ficou enrolando, Não. porque o que a gente vê de muito errado é essa enrolação, esse... Sabe? Muito. Parece que a pessoa tá jogando, tá com medo da rejeição, medo de ser direto, de falar a verdade, de trazer a verdade. E isso que a Verena tá falando, uma mulher de Deus, ou um homem de Deus, quando vê essa movimentação, na verdade uma mulher de Deus, né? Enfim, quando ela vai ver essa movimentação, ela vai olhar e falar: eu não tenho como confiar nisso. Não tem. Ele pode estar fazendo isso com outras meninas. Como é que eu vou certeza. saber? Não é direto, não é? E assim, como eu vinha de muitos relacionamentos... Deus, ele é perfeito, gente. Ele sabe de tudo mesmo. Como eu vinha de muitos relacionamentos e que eu não confiava, de muitos relacionamentos, assim, que meninos que não sabem o que querem, mandam mensagem no WhatsApp: oi, tudo bem? Boa noite, não sei o quê. Eu não tinha paciência pra isso, gente. Não ia dar.
Se alguém chegasse comigo, se o Lucas tivesse chegado comigo nesse ritmo de tipo assim, bora ver no que dá, eu estava com essa porta fechada, eu não estava disposta mais a tentar nada. Eu não estava disposta mais a testar nada. Eu precisava de alguém que olhasse e falasse: "Eu quero casar com essa mulher", porque eu queria casar, eu queria me relacionar para casar. Eu não queria mais testar, eu não queria mais ver, eu não queria mais tentar, eu não queria ficar de nhenhenhê, de mimimi, de tititi com ninguém. Então, sabe, verdadeiramente eu acho que a primeira decisão que você precisa tomar, se você quer se relacionar, é: eu tô disposto mesmo a largar essa meninice? Eu realmente tô disposto a dar esse passo, abrir mão de ficar de papinho, de nananã, de perder tempo. Eu quero dar esse passo na minha vida, realmente, que é ter um relacionamento para caminhar para um casamento. Eu estava falando agora com uma pessoa, e é muito louco porque, o casamento, às vezes, as pessoas ela têm uma ótica errada sobre o casamento, né, assim, como um bicho de 7 cabeças, mas a realidade, gente, é que se você coloca o casamento dentro de uma ótica de Cristo, se você baseia o seu casamento ou o seu futuro casamento dentro de uma ótica cristã, daquilo que Jesus quer, o casamento ele te aproxima de Cristo, é uma ferramenta de Cristo para as nossas vidas verdadeiramente. Então, se a nossa vida está pautada, se o centro da nossa vida é Cristo, se o centro da nossa vida é Jesus, logo esse desejo de casamento ele surge no nosso coração. Porque existem poucas coisas, talvez nenhuma, na verdade, que vão moldar o teu caráter como um casamento. Se você quer ser mais parecido com Cristo, logo você sim tem um desejo de casamento, porque poucas coisas vão te tornar tão mais parecidos com Jesus do que isso. Então, eu acho que a primeira decisão, na verdade, que a pessoa tem que tomar é: eu tô disposto, igual o apóstolo Paulo falou, a deixar as coisas de menino, as coisas de menina para trás e realmente iniciar agora um relacionamento em que vai caminhar para um casamento, porque eu entendo que casamento é propósito, porque eu entendo que casamento vai me aproximar de Jesus. Eu lembro que quando o Lucas chegou com essa pauta para mim, eu tirei um tempo de oração e como eu tinha muitas feridas, realmente muitos medos, muitas inseguranças. Para mim foi uma decisão muito difícil. Eu lembro que uma das coisas que eu falava para Jesus era: Jesus, não importa o quão apaixonada eu esteja por esse menino, se tu não me falares que é ele, eu não dou o passo mais. Porque eu já dei passos só por estar apaixonada. E a paixão, ela passa. Se não for da vontade de Deus, a paixão não segura relacionamento. Eu não tô dizendo aqui, não se apaixone, não, gente. Inclusive, eu gosto de dizer que só casa quem tá apaixonado também, porque é muito doido tu decidir passar o resto da vida com alguém, tu tem que estar apaixonado mesmo, tem que estar meio bilé para tomar uma decisão dessa. Mas o que eu tô te falando é que, você precisa entender que só estar apaixonado não é o bastante. Então, por exemplo, eu olhava para o Lucas e eu falava: "Esse menino, ele é bonito. Esse menino ele é um homem de Deus. Esse menino, ele vem de uma família cristã. Nossa, ele me trata como um príncipe". Mas isso não é o bastante. Se eu não tiver o aval do meu Senhor, isso não é o bastante. Se eu não tiver a palavra do Senhor que me diz: "Vai lá, filha, tô contigo", para mim não era o bastante. Porque eu já tinha tomado decisões pautadas somente no meu sentimento e eu tinha falhado. Então, só o sentir, eu olho, eu acho aquela pessoa legal, eu acho ela bonita, nananã, não é o bastante. Você precisa ter realmente um respaldo de Deus para tomar essa decisão. E eu não estou dizendo aqui que vai descer um anjo do céu, comigo não foi assim, ou que a voz do Senhor vai te falar: "É ele". Comigo também não foi, o Senhor não me disse: "É ele", mas o Senhor me falou: "Verena, você é madura, eu te ensinei a tomar decisões. Eu te abençoo para você tomar essa decisão". Literalmente, Deus falou assim para mim: "Filha, o Lucas é muito legal, eu aprovo o Lucas, mas essa decisão é sua", sabe. Analise com as ferramentas que eu já lhe ensinei, analise o caráter dele. Eu lembro direitinho o dia que Deus falou isso para mim, ó. Eu estava orando e eu estava: "Deus, ele é mais novo, Deus, estamos em estações das nossas vidas diferentes, ele é um missionário, ele enfim, temos vidas diferentes, ele é do Uruguai, eu sou brasileira, são tantas coisas diferentes nessa relação, eu não sei o que fazer". E Deus falou assim para mim: "Você tá olhando para todas aquelas coisas que não têm valor para mim.
você tem que olhar para aquilo que tem valor para mim. Porque eu olhava e eu via um menino 5 anos mais novo que eu, um menino que era missionário, que tinha largado a faculdade, que não era formado, um menino que tinha tido um estágio só. E eu olhava e eu falava assim, eu 5 anos mais velha, tinha largado minha empresa, eu era formada, eu tinha muita clareza, do meu futuro, do meu ministério, de várias coisas. E eu olhava e eu falava: "Deus, como é que é isso?" E Deus falava assim: "O que é que tem valor pra mim, Verena? Você acha que carro tem valor pra mim, Verena? Você acha que bens têm valor pra mim, Verena? Não. O que tem valor pra mim é o caráter. Você tem que olhar para o caráter do Lucas. Você tem que olhar para o coração do Lucas." E Deus nesse dia me falou: "O Lucas é um homem segundo o meu coração, ele é como Davi. O Lucas tem esse coração. E é para aí que você tem que olhar." Oh, tô quase me emocionando, gente. Eu amo meu marido, gente. Apaixonada. Realmente eu sou apaixonada. E Deus não erra, ele não errou. Eu tô há 5 anos casada com o Lucas e as pessoas que conhecem ele, a Lorena até que sabe, o Lucas é um homem segundo o coração de Deus. O coração dele é como de poucas pessoas e Deus, ele acertou quando ele me A presenteou, gente Lucas. sempre brinca que tinha que ser o Lucas. Realmente, assim, era a pessoa perfeita pra É Verena mesmo. verdade. E, mana, eu passei por uma experiência parecida com Deus. Assim, a gente Uau! nunca tinha conversado sobre isso. E eu lembro que quando a gente estava tomando essa decisão de noivar, eu não sei se a gente já tinha noivado, eu não sei bem quando foi que eu entrei nesse lugar com Deus, assim, de Deus, eu preciso que tu me fales, eu preciso que tu me dê, exatamente, eu preciso que tu me dê esse aval, é ele, é ele. Eu acho que foi em algum momento que eu comecei a ter muito medo de tomar essa decisão. E começou a bater aquela bad, assim, de cara, eu tô tomando uma das decisões mais importantes da minha Uhum. vida. Eu não quero e eu não posso errar aqui. E aí eu lembro que eu passei um tempão perturbando, não tem nem outra palavra, perturbando o Senhor. Deus, é Ele Igual mesmo, aquela Deus, parábola pelo amor de que a pessoa vai Deus. bater no juiz para a causa ser julgada. Exatamente. Eu na 10ª vez assim, Deus, mas tu tem certeza, Deus, pelo amor, eu não quero errar, Senhor. É. E aí eu lembro que em algum momento Deus me falou algo muito parecido. E ele começou a falar algumas características do Renan, e ele falou: "Esse é o meu filho. Uau! Esse é o meu filho, eu me agrado com a vida dele. Mas Lorena, você precisa tomar uma decisão. Uhum. Você precisa decidir por ele. Você precisa sair desse lugar de será, 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 e agora tomar essa decisão. E eu creio que a gente já estava noivo, eu creio que realmente eu estava num lugar assim meio assim, meio bad vibes, De assim, dúvida, de não. dúvida, de medo, de É. chegando, assim, Uhum. e Deus me falou: "Você precisa tomar essa decisão a partir de agora". E tem uma coisa que a gente sempre fala muito, a gente sempre fala muito aqui na igreja, que o amor, ele é uma decisão. Sim. E eu creio que nesse dia Deus me chamou para esse lugar de, a partir de agora, você vai amar ele dessa forma, na decisão, Uau. sabe, de: "Cara, ele é meu filho, ele vai cometer erros, vão acontecer coisas, mas você vai permanecer olhando para esse Renan como eu Lindo. vejo ele, sabe?" Uhum. E, assim, eu acho esse um processo muito importante quando a gente está escolhendo a pessoa para casar, de fato, fazer essa avaliação. Para mim são 2 avaliações muito importantes. De fato, olhar, cara, como é que Deus vê essa pessoa, como é o caráter dessa pessoa, o que que essa pessoa carrega, e uma coisa, assim, que pra mim sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção no Renan, era que ele tinha um coração ensinável, uma pessoa que estava disposta a mudar, e isso num casamento é muito Muito importante, importante. e principalmente essa questão de alinhar o propósito de Deus também. Sim. Porque muitas vezes, aí eu digo que na empolgação, na paixão, a gente acaba não se fazendo algumas perguntas-chave na hora Uhum. de escolher essa pessoa. É. E alinhar o propósito é Sim. isso. Porque eu imagino assim, por exemplo, se eu não tivesse clareza também do chamado do Renan, viver o que a gente vive hoje seria muito difícil. Uhum. E eu seria a pessoa que ia atrapalhar o chamado do Renan e não incentivar o chamado do Renan. Sei lá, quando no Perfeito. Dia dos Namorados, o Renan estava pregando numa igreja. Se eu não tivesse clareza do propósito, eu ia ficar tipo assim: É. "Tu tá doido? Como assim?" Ai, desculpa. E esse tipo de pergunta, né, Ló, eu sei que o processo de vocês foi muito específico, mas esse tipo de pergunta, gente, é muito importante você fazer justamente antes de começar a se relacionar.
Porque o relacionamento cristão, ele aponta para um casamento. A gente estava conversando com uma pessoa um dia desse, que ela estava pensando, um casal que eles estavam pensando em se relacionar ainda, tipo, pensando em começar um namoro. Eles ainda não estavam namorando. E a gente começou a falar sobre isso, e a gente começou a falar, mas você está disposta a viver o ministério dele? Mas e lá no casamento? E eu lembro que eles ficaram nos olhando com 2 olhões, e eles falaram assim, não, mas espera aí, a gente tá só pensando em começar um namoro. Peraí, nada. A Peraí, gente tá só nada. pensando em começar um namoro, vocês já estão falando de casamento. Eu falei, não, mas é porque o relacionamento cristão, o namoro cristão, gente, ele aponta para casamento. Então, antes de você começar um namoro, é perfeito. Não existe um peraí. É exatamente aí que você tem que começar a pensar nisso. É aí já. Você já tem que, desde aí, olhar e falar: os nossos ministérios estão adequados. Eu consigo. A Lorena contando aqui do Renan. Poxa, ele tem um chamado pastoral, eu tenho clareza disso. É isso que eu quero para minha vida a longo prazo. Esse é o meu Esse é o meu chamado chamado também, porque ser casada com um pastor é um chamado familiar. Eu também quero, eu tô disposta a isso, sabe? Eu que decidi casar com o Lucas, ele é um missionário. Talvez a gente vá passar uma vida numa base missionária. Essa é a nossa vida. Eu tô disposta, é isso que eu quero para mim. Tá alinhado com aquilo que eu acredito, tá alinhado com aquilo que o Senhor me chamou, com aquilo que eu quero também. E aí eu lembro direitinho que o casal tava assombrado assim com a gente. E aí foi engraçado porque eu contei para eles também a primeira vez que os nossos pastores, os nossos líderes, na verdade, na época, eu e o Lucas nos conhecemos, para contextualizar vocês, eu e o Lucas nos conhecemos, nós estávamos fazendo a nossa ETED, a nossa DTS, lá em Jocum Pichilemu. E durante a DTS, você não pode se relacionar. Você não pode começar um relacionamento amoroso durante uma escola de Jocum, nenhuma escola de Jocum. Eles sempre vão dizer para você esperar, aguardar, terminar a escola, para você começar um relacionamento. E eu e o Lucas começamos a nos conhecer na nossa. E, bom, começou um zum, né, dentro da escola, até que os nossos líderes, nossos diretores nos chamaram para conversar na casa deles. E a gente realmente não tinha nada, mas já tinha acontecido esse eu quero casar com você. A gente não tinha nada, ele só tinha me pedido Ele só tinha me casamento. pedido em casamento. E a gente realmente não tinha nada, gente, é verdade. E aí, os nossos líderes nos chamaram para conversar. E eu lembro direitinho dessa conversa em que eles começaram a falar de casamento. E eu tive exatamente essa reação do casal que eu tava aconselhando esses dias. Que eu fiquei assim, meu Deus, por que eles estão falando de casamento? Calma, a gente tá só se conhecendo. Só que eu lembro que eu aprendi tanto com meus pastores lá, porque eles falavam assim, não, Verena, essa é uma decisão séria, sabe? Não, Verena, você precisa decidir como uma mulher, você não é mais uma menina, sabe? Você não tem mais espaço pra, não, é só um namoro. Não, você acha que esse homem é um homem que você se casaria? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. A longo prazo, me casaria com essa pessoa? Isso não quer dizer que depois, ao longo do namoro, isso pode mudar. O namoro é justamente esse período, entendeu? Que você vai tomar a decisão de casar ou não. Mas antes do namoro, você já tem que olhar isso e pensar: isso aqui é um futuro casamento. Porque senão você tá só perdendo tempo. Nem começa. Nem começa, nem É melhor. começa. E isso é uma coisa também que a gente vê que, assim, quando a gente faz essas perguntas antes, e é lógico, na época que eu comecei a me relacionar com o Renan, eu realmente não tinha essa maturidade pra fazer muitas perguntas antes. Sim. Apesar, assim, com muita graça e misericórdia do Senhor mesmo, assim, graça e misericórdia, eu tinha já essa ideia de que o Renan poderia sim ser o homem da minha vida. Isso de uma forma muito, muito bizarra. Obrigada, Jesus. Mas realmente, cara, se a gente faz essas perguntas antes, fica muito mais fácil dizer não. Porque quando tu vê, tu tá num namoro, talvez tu já esteja noivo, tu já conheceu a família da pessoa, tu já tá começando Exatamente. a planejar as coisas. E dizer não vai ficando cada vez mais difícil. E o pastor Josué, da casa de Esté, ele sempre fala: até o momento em que tu tá ali no altar, é o momento em que você pode dizer
não pra pessoa. É aquele momento que tu pode virar e falar: Não, vamos acabar tudo aqui então". Porque, de fato, é muito melhor do que ainda você entrar no casamento. Só que para guardar o seu coração e para facilitar os processos da sua vida, o processo da vida da outra pessoa, é muito mais prudente que se faça essas perguntas antes, porque de fato, senão é melhor nem iniciar, nem começa, sabe? Nem começa a se relacionar. E principalmente, não começa a perder teu tempo, porque às vezes a gente vê também, isso acontece muito, não, a gente não tem nada, mas muitas vezes vocês já têm. A pessoa já se fala todos os dias, a Exatamente. pessoa ela já tá num relacionamento, e o pior, num relacionamento nem assumido. É, Então, assim, cara, faz as perguntas antes e antes de começar a se relacionar, muito bom. que é trocar essa vida realmente, sabe? Começar a gastar tempo ali com a pessoa, porque depois vai ficar mais difícil você falar isso pro seu coração. Vai ficar mais difícil você conseguir ver isso de uma forma clara também, É. porque a gente começa a ficar meio, É. né? Acontece. E outro ponto importante também, gente, assim, se eu pudesse dar um conselho aqui para os mais jovens, ou não, às vezes tem até já pessoas, enfim, não tão jovens, mas que ainda estão nessa, é muito importante você ter a sua identidade fincada em Deus. O seu relacionamento com Deus, primeiro, ele precisa estar maduro. Você precisa ter a sua identidade em Deus firmada. Gente, se você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer. Se você não sabe quem Deus é, você não sabe quem você é. Então, sabe, eu gosto sempre de fazer essa escala. Conheça a Deus. Conheça a Deus primeiro, porque Deus, a paternidade, vai revelar a sua identidade. Eu conheci meu pai, eu sei quem eu sou. Agora que você sabe quem você é, você talvez está apto para começar a tomar decisões de com quem eu quero estar, para onde eu vou, né? Relacionamento também, relacionamento, casamento aponta para destino. Mas se você não conhece Deus, se você não sabe quem você é, talvez a sua fase hoje seja, você já conheceu a Deus, mas você ainda sente que a sua identidade não está muito formada. O seu relacionamento com Deus, ele ainda é um relacionamento muito oscilante. Talvez não seja ainda a fase de você tomar essa decisão de começar um relacionamento. Porque você só vai tomar essa decisão correta, assertiva, quando você tiver clareza da sua identidade, para você não ser levado pelas suas emoções, você não ser levado somente por uma paixão, para você não tomar decisões hoje que lá na frente você vai olhar e vai falar: "Meu Deus, por que eu tomei essa decisão?". Ou até mesmo já dentro do casamento, acabar se perdendo na vida do outro, né? Porque Exatamente. acaba que quando a gente não tem isso muito bem firmado, e gente, o casamento ele é um negócio muito bizarro, né? Quando a gente casa e a gente começa a viver com o É outro, uma só carne, né, vai fundindo. e aí vai o negócio de uma cultura de um lado, uma cultura do outro, e aí tu vai descobrindo muitas coisas do outro, porque de fato tem algumas coisas que a gente só descobre no casamento, das pequenas coisas assim que a gente só descobre no casamento. E aí vai ficando uma mistura. E gente, se você não tiver a sua identidade firmada, você vai se perder no outro. Não tem jeito. E assim, não que a gente não possa, acaba que a gente vai começar a criar a nossa cultura. E a gente acaba começando a falar algumas coisas parecidas, o pensamento acaba ficando muito parecido, enfim. Eu não acho que isso seja errado, mas você ainda tem a sua essência. E querendo ou não, a gente acaba se perdendo realmente, quando a gente não tem essa identidade muito bem firmada em Deus. É, é isso mesmo. É muito legal isso que a Ló falou. Esses dias eu estava dando aula sobre família na Link School Base, um assunto que eu amo. E eu estava falando justamente dessas culturas, né? E que quando eu casei com o Lucas, eu dei um exemplo assim, que quando a gente casou, na cultura da cultura na casa dos meus pais, né, da família que eu vim, a gente almoçava na mesa, televisão desligada, celular off. O momento da mesa era um momento assim, é um momento ali da família, não é um momento, não era permitido assistir televisão, ninguém nem ligava a televisão na hora da refeição. Era um momento, vamos sentar aqui, isso é um momento importante, isso era muito claro na minha casa. É o momento da gente conversar, é o momento da gente olhar um no olho do outro. A gente não se viu o dia todo, mas agora no almoço nós vamos sentar, a mesa posta. Então, assim, eu fui criada, né, nessa dinâmica. Quando eu casei com o Lucas, ele foi criado numa dinâmica que a família
família dele sempre sentou na frente da televisão para comer durante as refeições. Então a refeição era feita na frente da TV, todo mundo vendo TV. E na casa dele isso estava tudo bem. Então quando a gente casou, o Lucas queria sentar e ligar a televisão e assistir televisão, ou ele queria ficar assistindo alguma coisa no celular durante as refeições. E eu surtava, porque eu achava aquilo super errado. Só que vamos lá, gente. É errado, literal, errado fazer isso? Respondam aí. Às vezes não é que é certo e errado, são só culturas diferentes, me entende? Assim como na minha casa era extremamente rígida essa questão, talvez não precisava ser. Não tá totalmente errado, era só uma cultura diferente. Então ele vem com essa cultura, eu venho com essa, e quando a gente casa, isso choca, e eu tô dando um exemplo mínimo, isso choca. E quando você tem filhos, é aí mesmo que começa a chocar. Porque aí, qual é a educação que nós vamos dar para os nossos filhos? E aí, se não houver uma vontade, não é bem uma vontade, se não houver em nós um senso de que, cara, casamento lá em Gênesis diz, deixarás a casa do teu pai e da tua mãe para se unir à sua esposa. E vocês serão uma só carne. Então, lá em Gênesis, a Bíblia está falando sobre deixar a casa de pai e mãe. E esse deixar a casa de pai e mãe não é só um deixar físico, mas é um deixar também de cultura. É um deixar também de ensino. É você estar disposto a, olha, eu aprendi na minha casa que isso aqui é a verdade absoluta. Mas o Lucas aprendeu de outra maneira. Eu estou disposta a abrir mão um pouquinho do que eu aprendi. Ele está disposto a abrir mão um pouquinho do que ele aprendeu. Para que juntos a gente possa fundir e criar uma cultura da nossa família. Criar uma cultura, não é mais da família Rossi, não é mais da família Ledo, é da família Urruti. E como é que são feitas na nossa casa? Como é que é feito? Na nossa casa, como é esse momento de mesa, sabe? E se a gente não tiver clareza disso, como tu falaste, quando a gente entra num casamento, tudo isso acaba pesando e aí começam as guerras, né? Porque você começa a olhar o outro e falar: meu Deus, eu não acredito que ele faz isso assim. Meu Deus, olha como ele passa manteiga no pão. Meu Deus, ele, sei lá. E aí você começa a surtar vendo e achando que tá tudo errado. Na verdade, são culturas diferentes, né? E isso vale não só para um casamento, mas vale assim. Quando a gente pensa assim, em âmbito de missões também, eu vou puxar um pouco a conversa para o outro lado, mas quando você pensa no âmbito missionário, se você não entende e não está disposto a se adequar a culturas ou a entender diferentes culturas, vai ser muito difícil você ser um missionário. E quando eu falo de diferentes culturas, não só de países, mas vamos supor que você é um cristão criado na igreja, que vive na igreja e que vive aí na sua bolha gospel. Se você, quando é enviado pelo Senhor Jesus para uma esfera social, vamos lá, você é enviado para a esfera dos business. Se você não está disposto a também se adequar àquela cultura a fim de ganhar alguns, sabe? Não só ser um julgador daquela cultura, mas de fato aprender a se mover dentro daquela cultura para que você possa ganhar alguns para Cristo, a gente nunca vai cumprir o chamado de Jesus. Então, assim, no casamento, isso é um grão, né? De culturas que a gente está falando, mas quando a gente leva isso para o evangelho a longo prazo, falando também de nações, se a gente não estiver disposto a abrir mão daquilo que a gente já carrega, é muito difícil que a gente, de fato, receba algo novo da parte de Deus, dentro do casamento, dentro do âmbito missionário, dentro dessa esfera do que Deus te chamou. Amém. E assim, resumindo, gente, resumindo, a gente pode ver que o casamento, ele não é que não seja para qualquer pessoa, mas a pessoa tem que estar disposta, tem que estar disposta a ter compaixão, tem que estar disposta a amar até as debilidades do outro, amar a diferença do outro. E, cara, não é fácil. E uma coisa que a gente sempre fala para os casais: casamento é um lugar para homem e mulher, e não mais para meninos. Exatamente. E assim, cara, não se engane. Se você acha que às vezes você tá vivendo a sua vida de menino e acha que você vai casar e simplesmente você vai ser transformado assim, você vai só passar por um processo mais difícil, muito mais difícil. Enfim, eu lembro que uma vez a gente estava
Era um casal que a gente aconselhava vez ou outra. E numa história um pouco parecida, ela é bem mais velha que ele. E muitas vezes ela falava: "Ah, porque ele estava fazendo isso, aquilo". E, assim, sinceramente, eram coisas de menino e Uhum. muitas vezes eram coisas da idade dele. E ele, por outro lado, falava: "Ai, porque ela me exige isso". E a gente falava: "É porque ela é uma mulher". Uhum. Só que, assim, vocês estão dispostos a viver isso? Porque, querendo ou não, num casamento, eu tenho certeza que ao longo do casamento eles ainda passaram por muitos processos Com certeza, e mais uma vez a gente precisa ter compaixão, inclusive pela debilidade do com outro, muitas certeza. vezes, pelo processo do outro. Eu lembro que na nossa lua de mel, eu sempre falei pro Renan: "Renan, eu tenho muita alergia". Gente, um exemplo tosco, mas enfim. Eu sempre tive muita alergia, sempre 1000 rinites, enfim, sempre caótica nesse sentido. E eu sempre falei isso pro Renan, ok. Só que a gente nunca conviveu o suficiente pra ele entender Sim, o nível que da tua alergia. o nível da alergia e o quanto isso pode, assim, prejudicar a vida de uma pessoa, de fato. Dormimos juntos a primeira vez, Campos do Jordão, frio, clima diferente. Gente, eu passo a noite espirrando, fungando, o meu nariz fica louco, eu acordo tossindo, eu tenho que ir no banheiro, tô passando mal, cadê o Meu antialérgico? Deus. Gente, o Renan no outro dia assim, eu não dormi. E ele assim: "Eu vou comprar um negocinho pra você de botar aqui". Quando a pessoa quando a pessoa tem alergia, às vezes ela ronca. Primeira noite, gente, dormindo juntos, eu meti um grande ronco, gente. Ele: "Ah, eu vou comprar um negocinho pra você aqui, pra você botar pra ver se melhora a sua respiração". Aí, antes de dormir, ele já ficava: "Tu não quer passar um negocinho aqui pra ver se Que melhora?". não vai melhorar, tu já E eu sabia, né? assim: "Me perdoa, não sei se eu tinha que ter falado isso antes. Me perdoa, não sei se eu tinha que ter botado no contrato de casamento, talvez você não vá dormir algumas noites por causa da minha alergia". E, gente, assim, brincando, mas, cara, quando a gente casa, a gente vai vendo essas pequenas coisas e como a gente tem que se adequar e a gente tem que amar o processo do outro também, às vezes a alergia do outro, às Sim. vezes, e entender o outro nesses pequenos detalhes. É. E a gente tem que ser muito bem posicionado, porque senão absolutamente vira uma guerra. Tudo vai virar uma É guerra. isso mesmo. A alergia, a comida, a cultura, a mesa, não sei o quê, tudo. E pra gente finalizar, mana, eu queria te pedir, dá um conselho, um Nossa, é muito último. rápido! Menina, babado, É né? muito rápido. Babado. É que o Júlio não libera mais, olha, ele fica assim, ó, tá lá Poxa, atrás, ó, ele não Júlio. quer liberar mais tempo pra gente. Dá um conselho aí pra pessoa que tá começando a se relacionar, além dos vários que a Tá gente já falou. começando a se relacionar ou tá Tá solteira? Tá solteira, vai, pros solteiros, gente, pra vocês, especial. Um conselho para os solteiros. É, no meio do podcast eu falei sobre isso, mas desenvolva o seu relacionamento com Deus. Finque os seus pés no Senhor, sabe? Sabe aquela palavra, coloque o reino em primeiro lugar e tudo mais ele fará, tudo mais será acrescentado. Se o seu coração, se a sua vida, se os seus pés estiverem alicerçados no Senhor, fincados no Senhor Jesus, sabe? O relacionamento vai chegar, o casamento vai chegar, os filhos, tudo isso vai vir, gente, porque família é um sonho de Deus, é um propósito de Deus pra você, sabe? Se você tá lutando aí com essa mentira de que, ai, não, é que eu vou morrer sozinha, eu vou morrer solteira, não tem Meu homem tempo pra mim, passou. meu tempo passou, não tem homem pra mim, não tem mulher pra mim. Cara, para com isso é mentira de Satanás na tua vida. E o que tu tem que fazer nesse momento da tua vida é focar no Senhor Jesus. Porque o dia que Deus mandar, o dia que Deus enviar essa pessoa pra você constituir família, quem tem que estar pronto pra viver esse relacionamento é você. E você vai estar pronto se você construir isso em Deus. Se você construir isso no Senhor. Quando eu conheci o Lucas, eu estava justamente buscando o Senhor. Gente, eu estava numa base missionária. Que ela foi lá no propósito de não se Que eu relacionar. fui pro Pichilemu, Chile. Pichilemu, você já ouviu falar dessa cidade? Não, nem eu tinha ouvido. Mas o Senhor me mandou pra lá. E tudo que eu menos queria era conhecer alguém naquele lugar. E eu conheci o Lucas, mas eu tenho certeza que o que me fez
ter esse relacionamento sadio, em santidade, como nós nos casamos. Ter um casamento hoje que eu tenho paz para falar aqui, autoridade para dizer eu tenho um casamento bom, uma família plena, feliz. Mas sabe o que sustenta tudo isso? É o Senhor Jesus. É o nosso relacionamento íntimo e individual com Deus. Que quando nós nos conhecemos, tanto Lucas quanto eu estávamos mais focados em buscar o Senhor do que buscar um relacionamento. Então, é esse conselho que eu tenho para você, sabe? Talvez você tenha aí a sua lista de coisas que você quer na pessoa. Ah, eu quero que seja um grande homem de Deus. Ah, eu quero que seja uma mulher virtuosa. Ah, eu quero que seja uma pessoa que escuta a voz de Deus, que vê anjo, que não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa. Pega essa lista e aplica na tua vida. Tu quer um homem de Deus? Seja uma mulher de Deus. Tu quer uma mulher que ouve o Senhor, que é doida do Espírito Santo? Vira tu doido do Espírito Santo. Tu quer... Entendeu? Aplica em você tudo isso. Que depois, quando a pessoa chegar, vai ser só uma consequência e o relacionamento vai fluir de maneira saudável, porque a base do Senhor individual de você está firme. É isso. Amei. Perfeito. É isso. Perfeito, gente. A gente falou que você ia levar uma lapada. Se você não levou até agora, você levou agora nesse final, eu tenho certeza. Mana, muito obrigada. Eu amo você e eu amo conversar com você. Gente, isso aqui é uma conversa normal, olha, de um dia a dia. É verdade. Aqui no Zap, assim, É rapidinho. verdade. Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. A gente espera muito que isso tenha edificado a sua vida. Mana, obrigada pelas várias tentativas e porque finalmente a gente Deu conseguiu certo. conversar. Você realmente é uma inspiração, eu tenho certeza que para muitas meninas aqui na igreja também, muitas mulheres aqui na Amém. igreja. E se você ficou até aqui, aproveita, curte, compartilha, comenta alguma coisa, comenta algum tema, comenta qualquer coisa, a gente quer te ver aqui nos comentários. E não perde o próximo. Caso você tenha perdido algum também, aproveita, volta aqui, que a gente tem vários conteúdos muito legais e de temas muito diferentes. Então, eu tenho certeza que você vai se identificar com algum. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo Coffee and Talks. Tchau, tchau! Tchau.